Olá para todos, eu sou Crônio Marins e esse é o 11º vídeo da série Mentes Holísticas, uma aplicação em gestão pública. Um vídeo especial, né, porque nós atingimos aqui um ponto de transição na série. E é sobre isso a gente fala no final do vídeo. Pois bem, há 2 vídeos atrás, nós fizemos uma aplicação em empresas privadas. Queríamos saber se as práticas, as atividades dessas empresas, tá, elas tinham alguns fatores que pudéssemos chamar de holísticos. Vamos fazer uma aplicação parecida agora numa instituição pública, o Instituto Federal de São Paulo, uma instituição educacional pública. Pois bem, as empresas privadas e as instituições públicas não têm gestões tão diferentes assim como algumas pessoas querem dizer. Muito pelo contrário, é desejável que características de gestão pública sejam passadas para a iniciativa privada e características da iniciativa privada, boas características, sejam passadas para a gestão pública. Com isso, né, é justificado que utilizemos modelos parecidos com as devidas adaptações, tá, tanto da gestão pública para a privada quanto da privada para a pública. Tá? Contextualizando o nosso problema. Há um tempo atrás, um amigo, um colega de trabalho, o Silmário, ele ocupava a posição de diretor da Diretoria de Infraestrutura e Expansão dentro do Instituto Federal de São Paulo. E era, né, um momento histórico muito importante, um momento de expansão, em que aqui nós estávamos tendo novos campos sendo formados e dentro dos antigos campos nós tínhamos equipamentos novos, né, que não estávamos acostumados a construir, grandes bibliotecas, ginásios, teatros, refeitórios, né, porque queríamos alcançar aquele conceito de educação integral do aluno e para isso o aluno tem que estar mais tempo na instituição, certo? E tem que ter todos os equipamentos adequados para que ele fique esse tempo. Pois bem, o Silmário ocupava essa diretoria e estava alcançando alguns resultados bem interessantes. E ele estava fazendo um doutorado. E dentro deste doutorado, ele precisava explicar os resultados que estava obtendo. Era um estudo de caso, eu até achava que metodologicamente seria melhor uma pesquisação, é outra metodologia, mas a orientadora dele, ele tinha uma orientadora, já tinha considerado estudo de caso e é assim que estava sendo feito. Pois bem, né, o que eu conversei com ele? Silmário, né, o que foi feito de diferente? Aí ele disse, olha, estamos trabalhando, né, com perspectivas que antes eram consideradas impossíveis, né, interpretações da lei, observamos que poderíamos mudar algumas coisas, né, estamos redimensionando tudo que está sendo feito, conversamos com todos da mesma maneira, sem se preocupar com a hierarquia de quem ocupava cargo de chefia, quem não ocupava cargo de chefia, certo? Estamos observando alguns aspectos, ele descreveu os aspectos e eu falei, o que você está fazendo agora é trocando, tá, o pensamento tradicional pelo pensamento holístico. Expliquei para ele, né, mostrei as possibilidades de modelo, conversamos para tentar adaptar um modelo que já existia, né, à situação específica da DI e analisamos, né, a situação, o progresso que estava ocorrendo na diretoria e as perspectivas para o futuro dessa diretoria com a aplicação do modelo. Está aqui então a nossa conhecida totalidade. A totalidade formada aqui por seu núcleo, sua descrição, então pode ser uma licitação, um processo licitatório, né, uma obra específica como uma biblioteca, pode ser um campus inteiro com todos os seus prédios, laboratórios, essa é a descrição. Essa descrição, como totalidade, tem uma temporalidade. Começa provavelmente lá atrás com uma ideia, né, e depois com projetos. Chega em determinado momento, né, que começa uma análise específica, dependendo de que totalidade eu estou falando. O processo licitatório, por exemplo, tá, não vai muito nas ideias e nas concepções anteriores à licitação. Já um campus, com certeza, nós vamos ter até a ideia da formação daquele campus, a justificativa daquele campus. E a temporalidade abrange o futuro, as perspectivas de futuro, as opções, por exemplo, que a DI tem para trabalhar com essa totalidade. E, finalmente, a influência, né? Quem está sendo influenciado por essa totalidade? Nós temos o quê? O entorno do campus, por exemplo, os alunos, os administrativos que vão ter melhores condições para executar o seu trabalho, né? Qual a intencionalidade, né, desta totalidade aqui? E todas as influências, como se relacionam com a temporalidade e o núcleo? Então, descrita essa nossa totalidade nos seus elementos, vamos observar as óticas, né, que tratam dessa totalidade. A primeira ótica é a ótica de fluxo.
Fluxo é algo muito importante, não só na administração pública, na administração privada também. Podemos dizer que na última metade, principalmente no último quarto do século XX, muitos modelos administrativos eles foram idealizados a partir da ideia de fluxo, que considera as atividades administrativas na sua dinamicidade, é dinâmico, não é estático. Então, fluxo, né, a sequência de operações, saber se elas podem ser paralelas, né, ocorrer ao mesmo tempo, né, minimizando o tempo de execução, então, de um projeto inteiro, né, isso é muito importante. Então, só você consegue enxergar através da análise de fluxo. São várias otimizações possíveis. Aí nós temos a ótica humana. No caso nosso aqui, muito a ótica interna de como a equipe se relacionava com suas chefias, né? Mas também abrangendo as empresas que trabalhavam, né, normalmente executando as obras, ganhando uma licitação, o relacionamento é um relacionamento constante com o pessoal da DI. Também as expectativas formadas pelas pessoas, né, que estavam ou no campus já formado, né, ou na cidade em que o campus ia ser formado. A terceira ótica é nova aqui, né, é a ótica institucional. Nós estamos numa instituição pública, essa ótica tem um peso muito grande aqui. E nós estabelecemos duas lentes condicionantes, que é a lente legal. A gente sabe que na administração pública, né, a interpretação da lei é um tanto mais rígida, né, diminui as possibilidades, né, de você ter uma flexibilidade de interpretação, diminuem, não zeram, como muita gente acha, certo? Então a lente legal aqui é fundamental. E a lente política, que poderia até ser dividida em duas lentes. A lente de política externa, que envolve governo, que envolve o Ministério da Educação, certo? E a lente de política interna, que envolve a política do reitor, a política dos diretores, né? Está sendo normalmente aqui essa obra está ocorrendo, né, num campus, ou esse processo equivale a uma licitação para tantos campos. Então, a política interna ela vai ser observada junto com a parte legal nesta ótica institucional. E, finalmente, nós estamos acostumados, né, à ótica de interconexão. Né? Por quê? Porque se eu mexo em alguma coisa no fluxo aqui dentro da totalidade, tá? Não é só quem olha pelo lado do fluxo é que vai perceber mudanças. Isso envolve pessoas, isso envolve componentes institucionais, certo? Então a ótica de interconexão vai procurar essas relações aqui do que acontece com a totalidade e analisar sobre todas as outras óticas aqui numa interconexão necessária. Bem, esse é o nosso modelo, tá? E a partir daí nós conseguimos tirar uma série de conclusões, né, sobre o motivo do sucesso, né, alcançado pelo Silmário, né, mas não só isso, as perspectivas e os desafios que a DI ainda teria que enfrentar. A primeira coisa que quem viu o vídeo lá das empresas privadas e agora está vendo da gestão pública, né, vai observar, é que as óticas e as lentes foram muito diferentes. Né? Naquele vídeo, né, nós colocamos um modelo baseado no Triple Bottom Line, ou seja, a ótica ambiental, a ótica social e a econômica. Né? E mais a de interconexão. Essa é igual para, né, as duas aplicações. Neste aqui, nós tivemos a ótica de fluxo, a ótica humana e a ótica institucional. As lentes também mudaram. Nós tínhamos, na aplicação para a empresa privada, duas lentes para cada ótica e as mesmas lentes. Uma lente para curto prazo e um pequeno espaço, né, ao redor da prática ou da empresa, né, e uma lente para longo prazo e um espaço maior da empresa ou da aplicação. Aqui nós tivemos uma única lente, né? A ótica com uma lente só, somente a ótica institucional com duas lentes. Bem, isso não tem a ver com a diferença entre gestão pública e gestão privada, mas tem a ver com o objetivo do trabalho que fizemos de uma aplicação para outra. Nosso objetivo naquele trabalho para empresas privadas era analisar, avaliar as práticas para verificar se encontravam os fatores holísticos. Aqui nesse trabalho, o fator holístico ele foi um pressuposto dado pelas entrevistas do Silmário comigo.
Então, o que nós precisávamos identificar eram os poucos fatores, né, que nós observávamos que mudaram e com isso devem ter influenciado, né, na consecução dos resultados do Silmário e da sua equipe. E foi isso que fizemos. Então observamos que houve muita preocupação e redimensionamento dos fluxos e por isso colocamos a ótica dos fluxos. Consideramos que houve uma preocupação especial do Silmário em melhorar o relacionamento, né, entre as pessoas da equipe e também entre a DI e as empresas, por exemplo, né, que faziam, né, as obras, e neste sentido, né, a ótica humana foi colocada. E, finalmente, a ótica institucional. A maneira de se encarar, né, as necessidades legais mudou. Nós chegamos a constituir uma nova procuradoria, uma procuradoria mais dinâmica para trabalhar com isso, né? E a questão da política interna, né, que nós observávamos a necessidade de construir coisas que antigamente não eram deixadas como prioridade. Então, é por isso que escolhemos essas óticas e essas lentes. E esse é o ponto fundamental para qualquer trabalho com holismo. Se você tentar observar, né, tudo que está relacionado com uma totalidade, você não termina seu trabalho nunca, você não consegue atingir seus objetivos. Então você tem que selecionar, né? E selecionar, no caso aqui do modelo óticas e lentes, ou selecionar outros fatores que expliquem o comportamento holístico da totalidade, né? Sempre é possível uma seleção limitada, mas que dê para você uma confiabilidade nos resultados de análise que você precisa para chegar nas suas conclusões, para chegar nas suas decisões, nas suas avaliações. Bem, com isso nós concluímos não só essa aplicação, mas o que eu poderia te chamar de um módulo dentro do curso, né? Na verdade, esse nem é um curso especificamente falando, é uma série de vídeos, né, e não está estruturado em módulos. Então a série vai continuar, né? Nós teremos então não o primeiro vídeo do segundo módulo, mas o 12º vídeo, mas o fato é que nestes 11 vídeos nós completamos um pequeno itinerário apresentando os princípios holísticos, certo? E aplicações desses princípios. Pois bem, daqui para frente nós vamos aprofundar esses princípios, nós vamos criticar esses princípios, nós vamos dar um histórico desses princípios, nós vamos considerar o holismo em diversas aplicações historicamente registradas, né? Então eu convido você para continuar assistindo a série, para se inscrever aqui no canal, porque aí fica mais fácil acompanhar, certo? Para difundir esse conhecimento holístico, tá? E com isso melhorar, aprimorar a sociedade, aprimorar indivíduos, grupos e toda a espécie humana. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.